Bom, agora eu vou falar um pouco dos tipos de ar-condicionado e as dúvidas que geram a todos, tanto ao meu amigo instalador quanto ao meu cliente final. Então, o que é isso? Infelizmente, no mercado, a gente tem algumas pessoas que não estão capacitadas ainda para poder fazer esse tipo de trabalho e fazem, infelizmente. O instalador ele não sabe explicar para o cliente final que tipo de equipamento que ele está instalando na casa dele, no comércio dele, enfim. Saiba que a gente tem alguns tipos de equipamentos, vários deles, estamos falando aí mais de 10 tipos de ar-condicionado e vários segmentos. A gente tem tanto o split high-wall, que é o de casa, aquele que você tem no seu quarto, na sua sala, enfim, quanto um sistema de água gelada, que aí abastece um shopping, abastece um hospital, enfim. O João vai falar um pouco mais dos tipos de ar-condicionado que podem ser residenciais e comerciais. Como o Lucas disse aqui para vocês, a linha Split ela tem diversos tipos de aparelho. Depois a gente migra também para o chiller, que é de água gelada. Vamos falar um pouquinho sobre o Split agora. O Split ele tem diversos tipos de aparelhos. Então, os arquitetos, engenheiros, arquitetas e engenheiras, ou até o cliente final, confunde muito o nome. Ele chama de Split a unidade evaporadora, que é a unidade interna que fica dentro do ambiente. Então ele fala, o Split está no lugar errado. Então não, o Split é o sistema, tá? Que vem do inglês. O split é divisão, é dividir. Então, hoje em dia você tem uma máquina externa, que é a condensadora, e você tem uma máquina interna, que é a unidade evaporadora, que é a unidade que esfria ou esquenta o seu ambiente, tá certo? Então, da linha split, vamos falar um pouco de nomes aí. Você tem o split high wall, que é o split de parede, aquele quadradinho retangular que fica lá no seu quarto, na sua sala, como o Lucas disse, tá? Esse é bem comum, é um aparelho um pouco mais barato do que alguns outros, tá? Ele funciona muito bem para ambientes pequenos, vamos falar, de pouco volume de pessoas, tá? Menor volume de pessoas. Depois do split high wall, você tem o split cassete, que é o que fica embutido no forro. Você pode ter o cassete uma via, 2 vias ou 4 vias. Então, o que é isso? Ele insufla ar, ele joga ar numa direção, 2 direções ou 4 direções. Fica embutido no forro, você não percebe que tem a máquina lá, só fica aquela grelhinha no teto. O empecilho disso é que você precisa de um entreforro, laje e forro de gesso maior do que qualquer outro tipo de aparelho, tá? Então tem que avaliar na obra se isso é possível ou não. Depois do cassete você tem o dutado, ele fica totalmente embutido em forro e você alimenta a rede de dutos em cima do seu forro de gesso e você alimenta as grelhas de ar. Então, como se fosse um sistema de shopping, digamos assim, algumas residências também têm, que tem ar-condicionado central. Não é Comerciais, enfim. Exatamente, não é muito aplicado, mas ainda assim a gente vê um pouco isso aqui no Brasil. Depois do dutado a gente tem o piso-teto, que é aquela máquina grandona que tem em academias, você vê em algumas lojas no mercado aqui de São Paulo ou até no interior, o que seja, que são máquinas grandes, de alta potência, alta vazão de ar, para grandes volumes também de metro cúbico e grandes aglomerações de pessoas. Tá? O sistema split tem também hoje o sistema individual, que você tem uma máquina interna e uma máquina externa, alimentada por tubulações e cabeamentos elétricos. E você tem o multi-split. O multi-split você tem uma máquina externa para até 5 máquinas internas, dependendo do fabricante. Alguns fabricantes fornecem máquinas externas que conseguem conectar até 8 internas. Tá? Então, procura a gente que a gente pode sanar esse tipo de dúvida com qual fabricante é melhor. Dependendo dos ambientes que você tem e quer conectar, a gente faz um projeto diferenciado e precisa de fabricantes diferentes. Nem todo mundo fabrica a mesma coisa. Depois desse sistema multi-split, a gente vai para o VRF, Variable Refrigerant Flow. Vem do inglês, o português para isso é volume variável de refrigerante. Então você tem uma máquina externa para até 250 unidades internas. Então, a aplicação desse é mais para ambientes comerciais, como o Lucas disse aqui anteriormente. Então, você tem uma máquina externa lá em cima do prédio e você tem 20 andares. Você alimenta cada andar com 20, 30, 40 máquinas. Tá? É um sistema muito bom. Ele é um sistema mais caro, mas muito eficiente energeticamente. Mas então, ele acaba vale a se pena. pagando conforme os anos passam. Você tem uma economia de energia e economia de máquinas, de manutenções, que ele se paga 6 anos, é a conta base aí Exato. que se faz. Dependendo do comércio, a gente faz aqui um cálculo de gasto energético, quanto que você vai gastar e o quanto você vai economizar. Então hoje você vai comprar um sistema multi-split, você vai pagar X mil reais. Mas você podia comprar um sistema VRF de 2x mil reais, certo? O dobro do preço. Mas em 5 anos, esse sistema multi-split vai gastar mais energia
do que o sistema VRF gastará em 5 anos. Então, com essa média de preços, a gente consegue falar, olha cliente, esse sistema é muito melhor porque você vai economizar mais energia em 5 anos e você vai pagar esse sistema nesses 5 anos. Lembrando o assunto aí que o João comentou sobre salvar energia, o cliente final, residencial, ele sempre tem uma questão muito padrão, assim, quase todos perguntam. Qual é a diferença entre a máquina inverter e a convencional? A convencional é o fusquinha do ar-condicionado. Se quebrar, é o carburador, é a correia dentada, você vai com uma chave de fenda, um WD, acabou, se arruma. Mas é uma máquina que não é confortável, uma máquina que não esfria muito bem o ambiente, o sensor não é... Exato, o sensor não é tão aguçado, gastona, tá? Ela só não vai te deixar com cheiro de gasolina, mas fora isso... Exatamente. É mais ou menos. Já a máquina inverter, ela é o Tesla, vamos falar assim. É, uma BMW daquela i3, ela tem uma... Mercedes. Isso aí. Por quê? Ela tem uma placa eletrônica dentro dela, que é o cérebro dela, que faz todo um estudo do que está acontecendo no ambiente para poder salvar mais energia naquele momento. Então ela faz uma leitura do ambiente inteiro, sabendo o que ela tem que jogar para a máquina, o que ela não tem, qual é o trabalho que ela tem que exercer para continuar refrigerando e salvando energia no tempo. Da forma mais eficiente possível. Exato. Então por isso é um sistema que economiza muito mais. É o Tesla do ar-condicionado. Giga faz retrofit. O comercial, empresarial. Quem você acha que é? Sandra Maria. É a Sandra? Aí só um segundinho, por favor, vou passar pra ela, é a Valdenice. Vou falar agora sobre o chiller. O que é o chiller? Ele é um ar-condicionado refrigerado a água. Isso você vai encontrar mais em prédios comerciais antigos, também aplicados no dia de hoje, mas com menor volume. O chiller nada mais é que uma torre de água, que ela tem que descer essa água em torno de 7 graus para cada ambiente, para poder fazer a mesma função do fluido refrigerante, que é o famoso gás, que é o que gela aí os comerciais, residenciais dos dias de hoje. O João vai explicar um pouco mais o que é esse sistema chiller. Pessoal, o sistema chiller, tecnicamente falando, é um sistema que tem uma torre lá em cima de um prédio, de um shopping, de um cinema. São ambientes bem grandes que precisam de uma carga térmica muito alta. Então, essa torre de refrigeração fica lá em cima do prédio, ela refrigera a água e você tem 2 canos. Imagina que um cano manda água a 6 graus até o forro do cinema, digamos assim, ou do shopping. Lá você tem uma máquina que chama fan coil. Então essa água entra numa serpentina a 6 graus, ela sai a 15, 16 e volta para a torre de refrigeração, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe no sistema porque tem um monte de coisa envolvido tecnicamente, tá? Mas é mais ou menos isso. Mas ele vai refrigerar o ambiente do mesmo jeito que um split a gás refrigerante, tá? Fluido refrigerante, tá? Então, aonde a gente quis chegar com toda essa explicação de todos os tipos de aparelhos existentes? Então vamos lá. Como vocês viram, tem uma variedade enorme de aparelhos. Então, isso é para sanar algumas dúvidas que você possa ter. O que eu vou instalar na minha casa, o que eu vou instalar na minha loja, o que eu vou instalar no meu consultório, enfim. O que vale lembrar também é que desses todos os tipos, não existe um específico para cada ambiente. Alguns, vamos citar aí, 3 aparelhos podem ser instalados no mesmo ambiente. 3 tipos de aparelhos podem ser instalados no mesmo ambiente. E aí aonde vai isso? Meio estético, meio de arquitetura. Então é sempre legal você achar profissionais capacitados, com competência, para poder te entregar um projeto de ar-condicionado, um projeto de arquitetura, para te designar o melhor tipo de aparelho, entendeu? Existem pessoas no mercado aí, infelizmente existem pessoas no mercado de instalação, que ela vai te indicar, coisas cabeludas, assim. Não dá nem para imaginar como é que a pessoa fez isso. Tirem suas conclusões. Quanto vale ter um projeto, um instalador qualificado, uma empresa por trás de tudo para te entregar o melhor serviço sempre.